o Estado, vai competir com quem? Desculpa, eu estou sendo tendencioso, né? Vamos só falar aqui. Perdão, eu não posso fazer mais isso. Aí, nesse caso, né, em relação a esse caso aqui, pra gente fechar, num determinado momento, as relações feudais foram tendo um pouco de dificuldade, né? E nesse caso, as relações de produção foram ficando diferentes. E nessa situação, eu voltei para o capitalismo. Apenas o desenvolvimento histórico permitirá definir que rumos as sociedades socialistas tomarão. É possível afirmar, porém, que o sistema burocrático controlado rigidamente pelo Estado, né, até, por exemplo, a quantidade de banheiro, né, a lei se meter na questão de banheiro, né, tá complicado o negócio, né, e embora a gente está no regime democrático, obviamente. E aí, nesse caso, a gente verifica que esse monte de coisa para o Estado se preocupar, né, aqui mostra que isso faz com que haja um pouco de dificuldade. O sistema burocrático controlado rigidamente pelo Estado, que se apoiava num regime político com escassa participação popular, não tem crítica, não tem um feedback, né? Não subsistirá. Está sendo substituído por formas mais flexíveis de organização política e econômica, com pluripartidarismo e menor participação do Estado na economia. Por exemplo, tem situações em que a gente é socialista do país para dentro e capitalista do país para fora, porque tem que sobreviver, velho, né? Entendeu? Tem situações que, assim, todo mundo é igual, mas os filhos, né, do nosso pai, que cuida da gente para que todos sejam iguais, vai na Disney, vem no Brasil, e vai, rola um samba daqui, tem mulata, tem o Mickey, e vamos que vamos. E o povo, todo mundo tem que ser igual, e eu vou ajudar vocês a ser igual até que cheguemos, né? A gente está falando de igreja, de religião? Não, a gente está falando de chegar no nível, né, em que a gente não vai precisar mais do Estado, simplesmente pela questão do homem, né? E aí nisso, as mudanças significativas nesse sentido ocorreram na Alemanha Oriental, que abandonou inteiramente o caminho do socialismo e se integrou à Alemanha Ocidental capitalista, formando com ela um só país. Aí a gente vê a seguinte situação: de acordo com a história, quanta gente saía do lado capitalista e fugia para o lado socialista? E quanta gente saía do lado socialista e fugia para o lado capitalista? Quanta gente foge dos Estados Unidos e vai para Cuba? Quanta gente foge de Cuba e vai para os Estados Unidos? Quanta gente foge do Brasil e vai para a Venezuela? Quanta gente da Venezuela foge... Ah, não, esqueci, Venezuela é democracia. E aí, nesse caso, eu esqueci, não, foi mal, desculpa. Não, estou falando sério, teve até a questão daquela eleição de maioria no parlamento contra, né, o executivo, mas aí eles estavam todos fora da lei, aí eles não conseguiram ficar lá e tal, as coisas todinhas, e aí a gente está lá porque o governo é maduro. E vamos que vamos. Hoje eu posso falar isso, eu não sei se vou poder falar lá na frente, né? Então, aí nesse caso, né, terminando já, minha gente, o modo de produção socialista atualmente ainda existe, com algumas alterações de caráter político e econômico, na China, Mongólia, Laos, Camboja, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Vietnã e Cuba. Sem dúvida, o fato mais surpreendente e marcante do final do século XX foi a desagregação do sistema socialista, principalmente nos países da Europa Oriental. E Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, República Tcheca, Eslováquia, Iugoslávia, Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, aí teve aquela situação, né? O livro é antigo, Rússia, né? E as demais 14 repúblicas que constituíam a antiga União Soviética, né? Então, que a gente possa estar pensando, eu lembrei agora do Cabo Daciolo, né? Falando sobre a União Socialista, né? Da América Latina. E aí nisso, essa desagregação expõe um erro de previsão
na interpretação do processo histórico mundial, que julgava uma consequência histórica o fortalecimento do Estado e a extensão do regime socialista para todas as regiões do globo. O marxismo falhou em suas previsões, a capacidade de autotransformação, o movimento vertiginoso progresso tecnológico, o atendimento amplo das necessidades do bem-estar da população que se registram nas formas assumidas pelo capitalismo no primeiro mundo, deram mostras, entretanto, de que o desenvolvimento social não pode prescindir do sistema de economia de mercado, o aspecto econômico, e das mais amplas liberdades políticas da democracia, o aspecto político. Então é importante, né, a gente pensar em tudo isso, né? Os textos complementares vocês lêem em casa, vocês veem como é que vocês fazem. Neuci de repente pode conseguir, né, mandar de novo o PDF para vocês, né? Eu só queria que a gente parasse para pensar aqui nesses modos, né, de produção, que assim, sempre vai existir por exemplo, eu geralmente uso a questão de Paulo, não ser contra a escravatura, não para condenar Paulo, mas para dizer o seguinte: muita gente quer dizer, mas a Bíblia ela não fala do pastorado feminino, mas a Bíblia não fala, né, do cigarro, mas a Bíblia não fala não sei o que lá. A Bíblia não fala de algumas coisas que não são do seu tempo. Que nem tem gente que fala que Jesus foi o primeiro comunista, a igreja... entende? As pessoas fazem um monte de coisa. Assim, a gente não pode ficar colocando lá no tempo bíblico conteúdos posteriores. A gente não pode fazer isso, né? E a gente precisa, né, ter a seguinte ideia. Tem coisa que está lá que era a compreensão da época. Ter escravo era um modo, né, de se lidar com a economia da época, né? Só que foi se chegando a uma compreensão de que existem outros modos, e isso não é necessariamente natural, isso é construído. Então pode chegar um tempo que de repente o capitalismo não sirva mais. E é importante ter a ideia: será que o socialismo serviu? Será que a gente vai ter uma condição financeira igualitária na marra? Aí alguém vai dizer assim: mas em Atos todos que creram estavam juntos e tudo que eles tinham lhes era comum. Aquilo era espontâneo, vinha do coração deles. Não era, por exemplo, alguém com uma arma, uma espada, uma lança dizendo: miserável, você tem que amar o seu próximo, ajuda o cabra. Não era desse jeito, né? Então eu pergunto: uma coisa que é boa precisa de ser feita na marra? Então vamos respeitar as liberdades. O próprio Deus respeita a nossa liberdade, né? O diabo quis ficar contra Deus, Deus deixou. As pessoas vão para o inferno, Deus deixa. Os crentes pecam, Deus deixa. As pessoas fazem a manipulação do sagrado dentro dos templos, Deus deixa, né? Então, assim, Deus ele não obriga ninguém a agradá-lo. Quem vive para agradá-lo faz porque quer, porque deseja. Então a gente precisa aprender com Deus. E às vezes a gente quer assim: eu vou votar em alguém porque o fulano vai fazer do país uma igreja. Eu não quero isso. Eu não estou botando meu filho para estudar matemática com um professor que só porque ele é crente. Eu vou estudar com um professor que vai ensinar matemática, que seja uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. É isso que eu preciso. Eu, quando entro no ônibus, eu não pergunto assim: você é do candomblé, você é da Umbanda, você é testemunho de Jeová, você é Hare Krishna? Não, o que eu quero é que ele saiba dirigir. Quero que todo mundo seja salvo? Claro que quero, eu quero sim. Mas agora, não é acreditando que vão mudar o país para melhor, né, no poder da lei, mas é na transformação pessoal. E isso é o que o Evangelho faz. Eu fico só muito triste, perdão pelo desabafo aqui, vou acabar já. Eu fico muito triste porque o pessoal, em vez de querer propagar o Evangelho para a transformação das pessoas, não, o pessoal quer fazer militância política para a transformação dos próprios crentes. E aí fica um crente brigando com o outro. Daí é o seguinte: tem uma turma, né, na maioria das igrejas, que vai votar no 17. E tem uma turma dos intelectuais evangélicos
que vai votar no 13. E qual é o problema? O problema não é os pastores intelectuais votarem no 13 e os pastores do chão de fábrica votarem no 17. O problema é um dizer que o outro não é crente. O problema é os irmãos se degladiando no Facebook. Esse é o problema. Então, que a gente pare para pensar com carinho nesse negócio, até que ponto o capitalismo é do mal, até que ponto o socialismo é do bem, até que ponto quem defende o socialismo é nosso inimigo, né? Ou é alguém que acredita mesmo nessa solução, e até que ponto alguém que é do capitalismo é nosso inimigo, ou é alguém que, pelo fato de ter mais dinheiro, ter mais recursos, ajuda a gente, ajuda a nossa igreja, ajuda os nossos irmãos desempregados. Vamos pensar nisso com carinho, tá bom? Hashtag pronto falei, vamos com Jesus. Bom final de semana e graças a Deus acabou esse negócio. Puxa.